Olá, professor. Este é o alinhamento do momento presencial da eletrônica digital, o C03. Este vídeo tem como objetivo orientar o primeiro momento presencial da disciplina de eletrônica digital do curso técnico em eletrônica. Neste encontro, recomenda-se iniciar a aula, com uma introdução teórica aos fundamentos da eletrônica digital. Então temos aqui, a nossa aula, e está aqui, esse material será repassado para o professor. Ampliando aqui, nós temos aí, então, a parte tanto de conhecimentos, estratégia, recursos, avaliação e carga horária, que eu vou estar falando para você. Neste encontro presencial, recomenda-se iniciar a aula com uma introdução teórica aos fundamentos da eletrônica digital, abordando as funções lógicas AND, OR e NOT, bem como as principais portas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Apresente aos alunos a simbologia das portas lógicas conforme os padrões ANSI e EE e explore a construção e interpretação das tabelas verdade, a descrição algébrica dos circuitos lógicos e os conceitos iniciais de circuitos combinacionais. Na sequência, introduza os conceitos de simplificação de circuitos, utilizando as propriedades da álgebra de Boole e os teoremas de Morgan. Faça um contexto envolvendo a sua aplicação prática na análise e otimização de circuitos digitais. Após a abordagem teórica, realize uma atividade prática em bancada, utilizando protoboard, kits didáticos de eletrônica digital, fonte de alimentação, multímetro digital, para montagem e teste das portas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Em seguida, no laboratório de informática, de eletrônica, apresente aos alunos um software para simulação de circuitos lógicos, orientando quanto às funcionalidades básicas, procedimentos de desenho, montagem e simulação de circuitos digitais. Com o auxílio do software, por exemplo, o Proteus, conduz os alunos no desenvolvimento e simulação de um circuito combinacional proposto a partir de uma situação-problema, mediando o processo de aprendizagem conforme necessário. Ressalta-se que o gabarito é de uso exclusivo do professor, não devendo ser disponibilizado para os alunos. Durante toda a aula, reforce a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, da organização do laboratório e da correta utilização dos recursos didáticos disponíveis, como o AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, e o livro didático. A avaliação deste momento presencial será composta por participação e interesse, com valor de 2 pontos, e pelas atividades práticas de um laboratório, com valor de 6 pontos, totalizando 8 pontos, em uma carga horária de 4 horas.
Desejamos um excelente início de disciplina e momento presencial produtivo para todos. Agora, eu vou demonstrar o segundo momento presencial. Vou ampliar, né? Fica melhor a visualização. Este vídeo tem como objetivo orientar o segundo momento presencial da UC Eletrônica Digital, do curso técnico em eletrônica. Neste encontro, recomenda-se retomar e aprofundar os conceitos relacionados às funções e portas lógicas, AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, abordando sua simbologia conforme os padrões ENSI e EE. A análise dessa tabela verdade e a descrição algébrica dos circuitos lógicos e os princípios de simplificação dos circuitos combinacionais, utilizando aí a álgebra de Boole e os teoremas de Morgan. Também devem ser explorados os conceitos de famílias lógicas, seus princípios, tipos, a interpretação de folhas de dados e a compatibilidade entre diferentes famílias lógicas, preparando os alunos para a aplicação prática dos componentes digitais. Na sequência, é interessante auxiliar os alunos no levantamento da lista de materiais necessária para a montagem do protótipo de um circuito digital destinado ao controle de uma bomba de torre de resfriamento, promovendo a análise funcional do circuito proposto. Posteriormente, organize os alunos em grupos de trabalho com a lista de materiais já disponibilizada em cada bancada, oriente a montagem prática do circuito digital, bem como a realização dos testes de funcionamento utilizando o protoboard, kits didáticos de eletrônica digital, fonte de alimentação e multímetro digital. Ressalta-se que o gabarito é de uso exclusivo do professor, devendo servir apenas como apoio para a mediação pedagógica durante a montagem software e bancada, não sendo fornecido aos alunos. Durante toda a atividade, reforce o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, a organização do laboratório e a correta utilização dos recursos didáticos. Como o ambiente virtual de aprendizagem, o livro didático e as folhas de dados dos componentes. A avaliação deste momento presencial será composta por participação e interesse dos alunos, com valor de 2 pontos, e pelas atividades práticas em laboratório, com valor de 7 pontos, totalizando 9 pontos, em uma carga horária de 4 horas. Desejamos um excelente desenvolvimento da atividade e um momento presencial produtivo para todos. E agora o professor Alan vai demonstrar o terceiro momento presencial. Na nossa terceira, vou ampliar, né? Na nossa terceira aula presencial, né? No nosso plano, né? Inicie a aula com uma breve exposição teórica sobre flip-flops, abordando sua definição, os principais tipos, RS, JK,
D e T e suas características de operação. Na sequência, apresente aí os conceitos relacionados ao temporizador 555, com a função principalmente de PWM, modulação por largura de pulso, destacando os modos de operação monoestável e astável, bem como os fundamentos de contadores digitais, incluindo contadores assíncronos e síncronos, crescente e decrescente, contadores como divisores de frequência e contadores em cascata. Após a abordagem teórica, auxilia os alunos no desenvolvimento no desenho de um circuito digital, utilizando aí um software de simulação, que pode ser o Proteus, com o objetivo de habilitar um sinal sonoro após a identificação da abertura de uma porta, por um tempo superior a 10 segundos, conforme a situação, problema proposto. Em seguida, oriente os alunos na montagem desse protótipo do circuito digital em bancada, utilizando os recursos do laboratório de elétrica, como o protoboard, componentes eletrônicos, o buzzer, que seria a sirene, né? Fonte de alimentação e multímetro digital, realizando os testes de funcionamento do circuito antes de ligar. Ressalta-se que o gabarito é de uso exclusivo do professor, devendo servir apenas como referência para mediação pedagógica durante a montagem em software e bancada, não sendo fornecida aos alunos. Durante toda a atividade, reforça a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, da organização do ambiente e da correta consulta às folhas de dados dos componentes. Os alunos poderão utilizar como apoio o ambiente virtual de aprendizagem, o livro didático e os kits didáticos de eletrônica digital. A avaliação deste momento presencial será composta por participação e interesse dos alunos, com valor de 2 pontos, e pelas atividades práticas em laboratório, com valor de 6 pontos, totalizando 8 pontos, e uma carga horária de 4 horas. Desejamos um excelente desenvolvimento da atividade e um momento presencial rico em aprendizagem prática. Agora vamos para o nosso quarto momento presencial. No quarto momento presencial, vou ampliar aqui também, né? Inicia a aula aí, então, né, com uma abordagem teórica sobre conversores analógicos digitais, AD, destacando suas características e aplicações, bem como a importância da conversão de sinais analógicos em digitais nos sistemas eletrônicos. Na sequência, trabalhe a simplificação dos circuitos combinacionais por meio de mapas de Carnot, abordando a construção do mapa e sua aplicação na otimização de circuitos lógicos. Apresente também os circuitos integrados de funções lógicas combinacionais, como codificadores, decodificadores, multiplexadores, demultiplexadores, somadores, subtratores, além dos conceitos relacionados aos níveis lógicos. Após essa etapa teórica, auxilia os alunos no desenho de um circuito digital, utilizando um software de simulação, que pode ser o Proteus, com o objetivo de exibir a temperatura ambiente em um display de 7 segmentos, conforme a situação
problema proposto. Em seguida, oriente os alunos à montagem do protótipo em bancada, capaz de converter o sinal analógico de um sensor de temperatura em um sinal digital e apresentá-lo em um display de 7 segmentos, indicando valores proporcionais de temperatura mínima e máxima lidas no sensor. Ressalta-se que o gabarito é de uso exclusivo do professor, devendo servir apenas como apoio para mediação pedagógica durante a montagem em software e bancada, não sendo fornecido aos alunos. Durante toda a atividade, reforça a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, da organização do laboratório e da correta consulta às folhas de dados dos componentes. Os alunos poderão utilizar como apoio o ambiente virtual de aprendizagem, o livro didático, a internet e os recursos do laboratório de eletrônica ou de informática, como um display de 7 segmentos, decodificador, protoboard, fonte de alimentação e multímetro digital. A avaliação desse momento presencial será composta por participação e interesse, com um valor de 2 pontos, e pelas atividades práticas em laboratório, com um valor de 7 pontos, totalizando 9 pontos, e uma carga horária de 4 horas. Desejamos, então, uma excelente aula, né? E um momento presencial rico em aprendizagem prática e aplicada. Agora vamos para o nosso quinto momento presencial. Vou ampliar, né? O nosso quinto momento presencial, no nosso plano, né, de aula presencial aí, onde nós temos conhecimentos, estratégias, recursos, avaliação e carga horária. Este vídeo, então, tem como objetivo orientar o quinto momento presencial da nossa disciplina de eletrônica digital do curso técnico em eletrônica, ou C Eletrônica Digital, né? Inicie a aula com uma breve exposição teórica sobre flip-flops, abordando sua definição, os principais tipos, RS, JK, DIT e suas características de operação. Em seguida, retome os conceitos relacionados ao temporizador. Nos modos monostável, astável e aos contadores digitais, explorando diagramas de estados. Os contadores assíncronos, síncronos, crescente e decrescente, divisores de frequência e contadores em cascata. Presente também os CI, que são circuitos integrados, né, com as suas funções lógicas. Na sequência, introduza aos conceitos relacionados a registradores digitais, abordando entrada serial e saída serial, entrada paralela e saída paralela, e entrada serial e saída paralela. Seu uso no armazenamento e manipulação de dados digitais. Em seguida, apresente aos alunos a situação de aprendizagem e auxilie no desenho esquemático de um circuito digital, utilizando um software de simulação de circuitos digitais, que pode ser o Proteus, por exemplo, com o objetivo de registrar os dados provenientes de um conversor analógico digital, AD, conforme a proposta pedagógica definida. Ressalta-se também que o gabarito é de uso exclusivo do professor, devendo servir apenas como apoio para a mediação pedagógica durante a montagem em software e bancada, não sendo fornecido aos alunos. Durante toda a atividade,
reforça a importância dos equipamentos de proteção individual, da organização do laboratório e da correta interpretação das folhas de dados dos componentes, como o registrador 74373, conversor analógico digital, sensor de temperatura e dispositivos de visualização. Os alunos poderão utilizar como apoio o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, internet, o livro didático e os recursos do Laboratório de Elétrica, como o protoboard, kits didáticos de eletrônica digital, fonte de alimentação e multim. A avaliação deste momento presencial será composta por participação e interesse, com valor de 2 pontos, e pelas atividades práticas em laboratórios, com valor de 6 pontos, totalizando 8 pontos e uma carga horária de 4 horas. Desejamos, então, um excelente desenvolvimento da atividade e um momento presencial rico em aprendizagem e prática aplicada. Agora vamos apresentar o nosso 6º momento presencial. Finalizando, vou ampliar novamente, ficar melhor a visualização, né? Neste caso aqui, este vídeo tem como objetivo, então, orientar o 6º momento presencial da UC Eletrônica Digital do curso técnico em eletrônica. Neste encontro, recomenda-se retomar de forma breve os conceitos relacionados aos flip-flops, definição, tipos, set reset, JK, DIT e suas características de operação. Falar sobre o CI 555 nos modos monostável, astável e aos contadores digitais, contemplando diagramas de estados como contadores assíncronos e síncronos, crescente e decrescente, além do uso de contadores como divisores de frequência e encastar. Também poderão ser reforçados conceitos sobre circuitos integrados de funções lógicas combinacionais, como codificadores e decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores, somadores e subtratores, conforme a necessidade da turma. Na sequência, auxilie os alunos na montagem do protótipo do circuito digital, inicialmente utilizando um software de simulação de circuitos digitais, por exemplo, Proteus, com o objetivo de registrar os dados provenientes de um conversor analógico digital, AD, conforme a situação de aprendizagem já trabalhada no encontro anterior. Ressalta-se, então, que o gabarito utilizado é o mesmo da aula anterior, servindo exclusivamente como referência para o professor durante o desenho em software, não devendo ser disponibilizado aos alunos. Após esta etapa de simulação, oriente os alunos na montagem prática do circuito em bancada, utilizando os recursos do laboratório de elétrica, como o registrador 74373, sensor de temperatura analógico, conversor analógico digital, display de 7 segmentos, decodificadores, protoboard, fonte de alimentação e multim, realizando os testes de funcionamento do protótipo. Durante toda a atividade, reforça a importância do uso dos equipamentos de proteção individual na organização do ambiente e da correta consulta às folhas de dados dos componentes. Os alunos poderão utilizar como apoio o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o livro didático, os kits didáticos de eletrônica digital
E a avaliação neste momento presencial será composta por participação e interesse, com valor de 2 pontos, e pelas atividades práticas em laboratório, com valor de 7 pontos, totalizando 9 pontos em uma carga horária de 4 horas. Desejamos um excelente encerramento da disciplina e um momento presencial produtivo e significativo para os alunos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.